sentinela? Sentiu a voz de soldado universal? Sentiu a pressão? Pois, senhores, se preparem que vamos nessa aula hoje de domínios morfoclimáticos, domínio amazônico especificamente, como você viu no título do seu vídeo. E essa farda é para sentir a pressão do domínio amazônico, senhores. A geografia é isso, a gente tem que se embrenhar na natureza, se embrenhar no estudo. Então, vamos nessa, senhores. Galera, essa região aqui, aliás, o domínio amazônico, ele compreende o quê? Desde o norte do Mato Grosso, oeste do Maranhão e toda a parte norte do Mato Grosso, oeste do Maranhão e toda essa parte setentrional aqui, né, o norte do nosso Brasil. Legal, galera? Formação básica de quê? Depressões. Praticamente essa formação é de depressões, os baixos planaltos, né, as baixas altitudes e também planícies aluviais. Ó, eu coloquei aqui no quadro, quando você vê planícies aluviais é igual a quê? Inundáveis. Simples, galera. Nos períodos de cheia, essas áreas são inundadas e só que acontece uma coisa nesse processo. Ficam sedimentos, nutrientes, o que é favorável à fertilidade desse solo. Também a gente pode conhecer como áreas de várzea. Você pode encontrar alguma questão como área de várzea. Bacana? Porém, nem só de planícies aluviais e depressões é composto o relevo dessa região. Bacana? Aqui no extremo norte e no extremo sul, nós teremos planaltos, né? São áreas que sofreram erosões ao longo de milhões de milhares de anos, milhões de milhares de anos, e nós temos planaltos aqui, por exemplo, o Planalto Central brasileiro e o Planalto das Guianas, meu amigo, que compreende o escudo cristalino das Guianas. E aí, camarada, você para e pensa. Quando eu falar em escudo cristalino, independente de ser das Guianas ou outro, porque a gente vai estudar isso mais à frente, mas não agora, você tem que saber o seguinte: escudo cristalino são formações geológicas datadas do pré-cambriano e início da era paleozoica. E daí, professor? E daí, meu nobre amigo? Que é nessa parte que estão minérios metálicos e minérios não metálicos. Sem falar dessa região aqui, gente, que devido a essas cotas altimétricas que eu te falei, aqui nós teremos os pontos mais altos, né, do país, por exemplo. Não só do país, aqui nós temos o Monte Roraima, mas nessa fronteira natural entre Venezuela, Guiana, Brasil e Venezuela, Brasil, nós vamos ter o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Bacana? Isso é legal a gente saber. Gente, o clima aqui é o equatorial, ou seja, quente e úmido. Bacana? A gente tem uma média mensal de 24 a 27 graus. Certo? E nos leva aos solos. Por que nos leva aos solos? Porque nós temos nessa região aproximadamente, não só aqui, né, tudão, 6 tipos de solos que se dão por variações diversas. Uma delas é a variação climática, a outra a gente pode ter, por exemplo, acidez do Rio Negro, bacana, e de baixa fertilidade. Como assim, professor? Com baixa fertilidade? Justamente, meu nobre amigo, solos rasos de baixa fertilidade. E aí você pergunta, como então que a gente tem essa floresta se mantém de pé de interesses diversos a nível mundial? Pois é, a gente pode entender, como eu falei lá, a questão do clima quente e úmido devido ao quê? Grande quantidade de radiação solar e água que auxilia na fotossíntese dessa grande floresta e também a questão do ciclo de nutrientes entre solo, floresta e solo. Isso influencia bastante, meu nobre aluno, meu queridão. Beleza. E apenas 14% aqui, ó, 14% dentro desses solos são férteis, que são quais? Os solos que acompanham os rios regionais, ou seja, os que são inundáveis, de área de várzea que nós falamos agora há pouco. E também terra preta, que é uma área que advém de resíduos orgânicos deixados pelos indígenas ao longo dos séculos. São áreas férteis. Legal. Outra coisa, galera, é um mito. Vou colocar aqui, mito. É um mito que se tem, né, que o quê? Que caso a floresta ela seja cortada, né, seja devastada, tornaria-se um deserto.
Pois é, não sou eu que falo, quem vos fala, essas palavras que eu vos falo é do professor do Departamento de Solos da Federal, um doutor professor do Departamento de Solos da Federal do Paraná, que ele diz o seguinte, que apenas 7% desses solos tem menos de 15% de argila em sua composição, ou seja, sendo assim são neossolos. Já os outros 93% tem mais de 15% de argila na sua composição, sendo assim não os caracteriza como arenosos. A parcela de solos não arenosos é muito maior que a de arenosos. Então isso não seria possível. Todavia a gente tem um processo de lixiviação, galera, que sem floresta o processo de lixiviação se intensifica, que é a carregada de nutrientes, certo? Você limpa o solo, a lavagem daquele solo, o que sim é uma problemática que afetaria em larga escala. Então, é uma questão para ser bem observada. Não viraria deserto, porém se a questão estivesse referindo a alguma coisa com lixiviação, sim, a lixiviação pode influenciar no processo de desertificação ou degradação ou gerar um impacto muito maior, sim, influenciaria bastante. Essa lixiviação aconteceria devido a essa falta de floresta, essa cobertura arbórea, sim, detonaria. Legal? E outra coisa que a gente tem que saber, que é isso aqui, galerinha. LHDPH, que é a floresta amazônica, é uma floresta latifoliada, heterogênea, densa, perene, higrófila. Sim, essa é aquela hora, camarada, que você vê o vídeo e fala, vou desistir, vou sair fora. É isso que diferencia um cara de farda de um civil qualquer. Brincadeira, galera. Simples pra caramba, eu tô zoando. Floresta latifoliada é quando a gente falar de folhas largas, folhas grandes. Heterogênea, diversidade de espécies. Densa, floresta fechadinha, né? Bem densa, bem assim, ó, tudo juntinho. Densa, isso, latifoliada, heterogênea, densa, perene, sempre verdinha e higrófila. Não sei se vocês viram a aula sobre cerrado, mas lá eu falo sobre o domínio cerrado. Lá nessa aula eu falo sobre a importância, a influência, né, do clima na cobertura vegetal natural, ou seja, na vegetação. Então, aqui com certeza, por que higrófila? Porque higrófilas são espécies adaptadas a climas úmidos. E lembra que nós falamos lá atrás que o clima equatorial é quente e úmido, né? Então, é uma espécie adaptada à higrófila que é presente nessa região. Bacana? Isso é legal de saber, galera. Importante, pode salvar vidas, pode salvar questões no vestibular. Tá? E também, galera, que a gente tem uma área com uma região com altíssimos índices pluviométricos. Em português, claro, meu amigo, chove pra caramba. É isso. O que influencia o quê? Na composição da incrível hidrografia da bacia amazônica. Claro que não é só por isso que a bacia amazônica é tão intensa, e se dá, por exemplo, pela sua incrível quantidade de afluentes, né? Isso é bastante água. Enfim, galera, é isso. E, sim, a questão antrópica também, né? Que a gente não vai entrar muito nisso agora, vamos deixar isso mais para aula de vegetação. Porém, a questão antrópica, a questão incisiva da ação do homem em tráfico de espécies, e derrubada, corte de árvores, né? Fatores diversos você vê no seu jornal, o assunto mais pop, mais batido é esse, só que tem uns detalhezinhos que a gente sempre não pega, não entende uma coisinha ou outra ali, e é bacana saber. Galera, é isso, dá o like aí pra gente se você gostou, inscreve no canal e até a próxima aula. E o que eu posso desejar de melhor, meu jovem estudante, é que além de estudar, você fique com a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Beleza? É nóis, valeu, até a próxima. Falou!